Oferecimento CS Assessoria Administrativa para Terceiros, especializada em contabilidade eclesiástica e gestão do terceiro setor. WhatsApp 24 98868 4299. Sua igreja em boas mãos. Maravilha! Bom dia para você que está conectado com a Rádio VIP Gospel. Está entrando no ar o Destaque VIP, testemunhando o dom de Deus. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio VIP Gospel Josiane Rosa, que estará falando sobre o projeto Se Curando para Curar. E se você tem alguma pergunta ou alguma mensagem para a nossa irmã Josiane, você pode enviar para o nosso WhatsApp 988 35 44 77. Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmã Josiane Rosa, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Melhor agora poder estar somando, né? Aqui participando, compartilhando com vocês tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito. Amém. E é um prazer imenso poder lhe receber aqui na Rádio VIP Gospel, irmã Josiane. Agora fala pra gente, como que é o projeto Se Curando para Curar? Então, o projeto nasceu há 5 anos atrás, conta a minha história de vida. Em 2003, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto e através de toda a experiência com a doença, eu trago, através do projeto, para ajudar, né, para que vidas sejam salvas, para que as pessoas possam acreditar que existe sim cura para a depressão. Foi assim na minha vida e na vida de cada um não será diferente, né? Então trata-se de cura emocional. A gente tem um estudo, o Seminário Cura, que a gente aborda todo esse tema muito detalhadamente à luz da Bíblia, e tem sido uma maravilha, tem sido uma bênção. E é o dia inteiro? Como é que é? É um período de tempo? De quanto tempo? Nós temos um grupo e são formadas turmas, e de tempos em tempos a gente lança o horário, o dia. Geralmente o período do seminário são 21 dias. A gente usa esse tempo porque cientificamente foi comprovado que durante 21 dias nós programamos a nossa mente a uma nova mudança. Então, juntando o útil ao agradável, trazendo a luz da Bíblia, é impossível nós não prepararmos a nossa mente para a cura, porque tudo começa de dentro para fora, né? Então a gente vai fazendo mesmo um detox, né? Estou participando de um seminário com o pastor Bruno Marques e veio a somar. Então ontem foi a primeira aula e ele fala muito sobre isso, a respeito disso. Então a gente está juntando conhecimento para que cada vez mais a gente venha se aprimorar nessa área, porque o mundo clama por cura, né? E não é só uma cura física, é uma cura que vai além da medicina, é uma cura que vem de dentro para fora, e isso somente através da palavra de Deus que nós conseguimos. Amém. E a próxima pergunta seria o que te inspirou a começar esse projeto, mas como você mesma já falou, você teve, né, essa experiência em 2003, você queria falar mais um pouco sobre essa experiência, o que te inspirou a iniciar esse projeto? Sim, exatamente. Desde a minha infância eu ouvia a palavra de Deus, tive a oportunidade e o privilégio de ouvir desde muito cedo, desde pequena, nasci num berço evangélico, e isso foi um presente de Deus, enfim, mas cada um tem o seu momento íntimo com o Senhor, né? Mas até que o Evangelho entrasse em mim, teve todo um processo. E eu costumo dizer que eu me converti após a depressão, gente. Então foi uma experiência muito forte, uma experiência profunda e pessoal. E eu cresci, mesmo tendo o privilégio de ter ouvido a palavra de Deus muito cedo, e a fé vem pelo ouvir, mas eu tinha muitas questões, muitas dúvidas a respeito do meu chamado. O que Deus tinha comigo,
a forma que Ele queria me usar, eu tinha muitas dúvidas. E foi através da depressão que eu tive um encontro real com Cristo. Foi todo um processo, não foi da noite para o dia, mas chegou um ponto, um momento, que eu comecei a compreender o porquê foi necessário eu passar pela depressão. E através de todo aquele processo, nasceu o projeto e começou a vir o desejo de ir para as redes sociais, a qual eu sou tímida até hoje, mas até nisso, né, a gente vê o trabalhar de Deus, porque cada um tem um temperamento. Nós só não podemos deixar as nossas limitações nos paralisar. E começou a vir um desejo de ir para as redes sociais, divulgar de alguma forma, ajudar de alguma forma, porque o nosso maior chamado é esse, é usar o nosso dom para benefício das pessoas. E ali Deus começou a me orientar a escrever. O Senhor me deu essa oportunidade também de compor canções. Eu gosto muito de escrever. Temos um trabalho independente, mas a gente escreve. Temos já o livro, né? Até comentei com você, a gente vai estar falando melhor sobre isso depois. E tudo surgiu a partir da depressão, após todo aquele processo. E comecei a escrever nas redes sociais mensagens escritas. Dali o projeto foi crescendo e foi se ampliando, e Deus foi me direcionando a avançar. E dali começou as mensagens gravar por áudio primeiro, depois passou para vídeo, e assim a gente não parou mais. E assim, a gente ouve muito pessoas, principalmente cristãs, falar que depressão é frescura e coisas parecidas. Eu queria que você estivesse detalhando para os nossos ouvintes o que é uma depressão, para que quem não teve, graças a Deus não teve, possa entender o que é isso. A depressão, ela ocorre por diversas formas, por diversas situações, né? Eu vou falar do meu caso, que eu acredito que mesmo sendo tendo várias situações que levam à depressão, porém tudo aquilo que eu vivi, eu creio que vai encaixar em todas aquelas pessoas que estão passando por essa situação. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito fraca emocionalmente. Tinha super baixo autoestima, complexo de inferioridade. Eu não tinha me descoberto em Cristo, não tinha descoberto o valor que todos temos para Deus. Então, por diversas vezes, nós ouvimos certas coisas que nos entristecem, que nos ferem. Porém, como eu era uma pessoa muito fraca nessa área, tudo que eu vivia me prejudicava. E eu não tinha a sabedoria de saber lidar com a situação, então aquilo ia juntando, eu ia guardando, e aquilo eu fui crescendo nessa área precária. Na área emocional, eu sofri muito, porque eu era uma pessoa fraca nessa área. Então, a depressão, ela foi algo que me perseguiu desde a minha infância, por eu ter sido desta forma. Então, tudo que vinha ao contrário para a minha vida, eu não tinha o conhecimento nem a sabedoria de saber lidar com o problema. Então, aquilo eu guardava, eu ia acumulando. E a gente costuma dizer que nós não somos máquina, que uma hora vai explodir. Né? Então, uma coisa também que através da depressão eu aprendi, e tenho aprendido ainda, porque a nossa vida é um constante aprendizado, foi a respeito do perdão. Então, isso que foi o que mais... O perdão ele já funciona como um remédio. Sim, né? ele cura. E ali eu fui, por isso que eu disse, foi através da depressão que eu fui ter uma experiência com o Senhor. Fui descobrir o real significado do verdadeiro evangelho, que é transformação de vida. É uma transformação que vem de dentro para fora, né? Então foi dessa forma.
E a depressão, como eu disse, ela tem vários fatores que vêm desencadear, que vêm explodir a depressão. No meu caso foi esse, né? Eu era uma pessoa que eu não tinha descoberto o meu valor para Deus, e quando eu descobri, eu me assustei, porque eu falei, peraí, Deus ama todo mundo de forma igual, Ele não faz diferença de um para o outro, e Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando eu descobri isso, Deus me ama, eu tenho valor, era algo que eu não tinha descoberto, mesmo tendo sido criado no Evangelho. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque o momento íntimo, particular com Deus, todos terão. E é necessário ter aquele momento do deserto, que você pensa que está sozinho, que ninguém te vê, que ninguém te ama, que você é invisível. Até nesse momento, até esse período, esse processo é necessário para que tenhamos uma experiência pessoal com o Senhor. Porque quando a gente se encontra em Cristo, todas as frustrações caem por terra, porque você se descobre nele. Não, eu tenho valor. Ele me ama, e o amor dele me é suficiente, independente do que aconteça à minha volta. E através de todas as decepções que é necessário também a gente passar para que a gente aprenda a perdoar, quando a gente se encontra em Deus, é isso, o caminho é esse. Ali toda frustração é curada. Amém. E falando do projeto Se Curando para Curar, quantas vidas, você teria ideia de quantas vidas já foram alcançadas através do projeto? Não, número exato não, mas acredito que muitas, porque pessoas de longe, né, como o projeto ele está em aberto nas redes sociais para quem quiser participar de alguma forma. Então a gente tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas de longe. E a experiência assim, mais interessante que a gente teve como pessoas de longe foi uma pessoa que nos procurou há uns 2 anos atrás, lá de Leopoldina. E ali a pessoa contou toda a história, disse que se identificou e que queria vestir mesmo a camisa do projeto, fazer parte. E hoje ela é uma das participantes, que é a irmã Marcilene, e ela tem sido uma bênção. Através do projeto, ela descobriu o propósito de vida dela, foi curada por algo que tinha acontecido também na infância. Olha como que Deus faz. E ali, a partir desse testemunho da vida dela, eu percebi o quanto esse projeto é necessário. Muitas pessoas nos procuram, falam que é uma área ainda, né? Muito rara, muito precária, mas que a partir disso nós estamos unindo forças para poder divulgar também mais na nossa cidade, né? E esse projeto, ele conta com voluntários, como você disse, já tem uma pessoa que vestiu a camisa, mas tem outros voluntários que participam desse projeto junto com você, que vestiram a camisa? Sim, nós temos a psicóloga Daíse Couto. Ah, sim, ela já esteve aqui participando com a gente, uma benção. Ela é uma das pessoas que Deus preparou, foi promessa de Deus, porque a gente precisa, né? Unir a ciência também, porque Deus é o que dá sabedoria e inteligência à área profissional. Então há casos e casos, né? Nós não podemos diagnosticar uma pessoa e por todas, né? Há casos e casos, há casos que realmente precisam passar pela ciência, pela medicina, e ela tem sido uma bênção na nossa vida, pessoa maravilhosa. E tem a Ana Carla também, Ana Carla Carvalho, que ela é voluntária desde o início também. Ela sempre traz a palavra de Deus como preletora, intercessora, e foi através dela que a Daís chegou no projeto. Então eu sou muito grata. E qual o maior propósito desse projeto? Além da cura, que é o principal, né? Nós estamos em busca da cura. Além da cura, o objetivo principal é que as pessoas tenham um encontro real com Jesus mesmo.
Esse é o nosso maior objetivo. Você acredita que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não têm tido esse encontro que é necessário ter? Sim, sim. Porque durante o período que eu me calei, a cura não acontecia. Quando o Espírito Santo me convenceu de que eu precisava contar a minha história, ir às redes sociais, dar a mesma cara, bater, sabe? Sem medo de julgamento. Ali eu passei por um período que algumas pessoas não entenderam, mas enfim, isso acontece, né? A gente tem que estar... E hoje em dia, Josi, através das redes sociais, foi criada a lei do cancelamento, né? Então muitas pessoas têm se calado por meio desse cancelamento que o mundo aderiu, né? Colocou, impôs, e que tem parado muitos crentes, né? O que você acha sobre isso? Então, o salmista pode dizer, né? Quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Então é necessário a gente falar, é necessário a gente colocar para fora aquilo que nos machuca, aquilo que está nos impedindo de avançar. Então é necessário, a cura vem quando se fala do problema. Enquanto a gente esconde, não, está tudo bem, porque eu vivi isso, eu falo de algo que eu vivi, eu senti na pele. Enquanto eu fazia de conta que estava tudo bem, a cura não acontecia. Quando eu tive esse entendimento de que eu precisava falar, não somente para que houvesse cura em mim, mas nas pessoas. Porque a depressão nada mais é do que a pessoa está com aquela situação, com aquela dificuldade, e ela quer se isolar, como você falou. Mas o caminho para a cura é procurar ajuda, é falar, é se abrir. Vão me julgar, não tem problema, alguém vai te escutar. Alguém vai te ajudar, porque é assim que Deus faz. Ele sempre prepara pessoas para nos ajudar, né? Então tem que falar sim. Não podemos sofrer sozinhos, não. E Josi, qual que é o público-alvo? Para falar a verdade, abrange todas as idades. Meu Deus, eu comecei com mulheres, né? Era um projeto específico. Então não é mais um projeto fechado para mulheres. Não. Às vezes a gente traz até eventos, palestras específicos. Porém, não tive como ficar só nessa área, só para essa faixa de mulheres, porque é criança, adulto, idoso, pastores. E eles, assim, é uma coisa muito interessante, porque como você falou, muito se fala da depressão, né? Ainda existem muito preconceito, mas esses tabus estão sendo quebrados, para a glória de Deus. Então existem pessoas que chegam, se sentem à vontade, né? E ali a gente abraça a causa, porque, gente, depressão é uma doença. Quando se fala em câncer, a gente se assusta e corre para fazer o tratamento. Mas quando é depressão, é frescura. Não, é uma doença. Só que é uma doença da alma. Que é necessário um cuidado mais específico, mais detalhado, né? E como é uma doença, não escolhe cor, classe, idade. Somos humanos e vamos passar. E o projeto é tão interessante que ele não trata somente da cura em si, mas também da prevenção. Porque às vezes eu costumo dizer o seguinte: você não precisa chegar no ponto que eu cheguei. Estamos aí com um projeto para ajudar, corre, vamos prevenir. Já está indo por uma área que pode se considerar uma depressão? Vamos cortar o mal pela raiz, vem estudar com a gente. O problema é que muitas vezes nós não queremos parar para sentar, para se olhar, se cuidar por dentro, para aprender. A vida é corrida, né? É tanta correria, tanto compromisso. Não tenho tempo. Não, mas é necessário. É necessário porque o que está em jogo são pessoas. É você, sou eu, são almas, sentimentos. E através do projeto, eu aprendi que o principal para Deus é o que está dentro. Fora será consequência daquilo que o Senhor realizar lá dentro primeiro. Só que a gente não se atenta para isso.
a gente cuida da saúde, da beleza, lógico, é importante, sim. Deus é um Deus completo, não podemos ignorar essa parte. Mas o principal, que é dentro, está ficando de lado, está ficando esquecido, porque ninguém vê, é algo que está lá dentro, mas é o principal, porque você sendo curada por dentro, a sua mente estando saudável, todas as áreas da sua vida será saudável. O principal é o que está dentro. E como você disse, o projeto já alcançou várias idades, né? E sabemos que hoje existe um número muito alto, muito elevado de jovens, adolescentes em depressão, em ansiedade. E no projeto já participa jovens, adolescentes que, né, já apresentaram esse sintoma, esse diagnóstico? Sim, temos. E nós temos também, eu creio, tá? Eu vou falar aqui para que, quem sabe, né? Tem alguns voluntários que estão nos ouvindo e vão querer abraçar a causa. Nós temos também projeto específico para jovens, para crianças, tá? E a gente traz assim, dentro da linguagem deles, que eles vão conseguir absorver melhor. Então, o objetivo é esse mesmo, é ajudar, tá? É trazer uma luz no fim do túnel. Não, existe solução sim, não é o fim não. O suicídio não é a solução, né? A gente vê muitos jovens passando por isso, porque ainda não passaram, não compreenderam de fato o porquê estão nesse mundo. Então muitos acham que o suicídio é a solução. Não vou dar cabo da minha vida porque vou resolver isso. Não, o suicídio não é a solução. É possível vencer a depressão. Amém. E Josi, conta pra gente aí, aconteceu alguma experiência sobrenatural que você vivenciou através desse projeto com você, ou vendo em outras vidas, que você poderia estar compartilhando conosco nesta manhã? Olha, me veio algo à mente agora. Eu acredito que seja sobrenatural, sim. Porque como a gente está falando das emoções, existem coisas que a gente vive que na hora a gente não compreende. Mas depois vai fazer todo sentido. Teve um momento da minha vida que como é a depressão, a doença da alma, então envolve todas as áreas da nossa vida e por conta disso, às vezes a gente sente tanta coisa, Natália, que a gente pensa que vai morrer. Meu Deus, é taquicardia, o corpo treme porque abala os nervos, né? E eu passava muito mal, eu sentia tanta coisa, ia ao médico, fazia os exames e não era diagnosticado em nada, a ponto de eu ouvir do médico. Gente, é muito forte e eu me emociono quando falo isso. E o médico, por diversas vezes, falou: você não tem nada. Eu ouvi de médico, gente. E ele disse: vá se cuidar espiritualmente, porque você não tem nada. E ali teve um momento que eu passava mal, sentia muitas coisas e não saía do posto, né? Do posto de saúde, ali as meninas sempre cuidando de mim. E teve um dia que eu cheguei lá, a Bebel, ela é enfermeira, Isabel, ela trabalha aqui em Três Rios. E era conhecida como Bebel. Eu cheguei lá, gente, passando muito mal, sentindo tudo que vocês podem imaginar. Ela simplesmente chegou em mim e me tocou, gente, tocou nos meus braços, com carinho, e falou assim: Josi, como que você tá? Mas aquele carinho, gente, eu senti que foi diferente. Foi algo sobrenatural ali. Eu senti como se uma energia, através daquele toque, como se aquela energia passasse por meu corpo inteiro, e é como se aquele mal saísse. Eu senti mesmo, literalmente no meu corpo. Então eu falei: meu Deus, às vezes a cura está num abraço. Às vezes a cura está numa conversa. Eu já vi situações de pastores contando que todo mundo virou as costas por uma certa pessoa, falando que era demônio. É demônio, é isso e aquilo. E o pastor, muito sábio, pegou, abraçou aquela pessoa e falou assim: deixa eu conversar com essa pessoa.
se retirou, conversou. Ali a pessoa se abriu, contou aonde doía, colocou para fora e foi liberto. A depressão foi embora. Então, às vezes, são coisas simples que a gente precisa fazer. O mundo que a gente está vivendo, a palavra do Senhor se cumprindo. Você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós não temos tempo mais de olhar no olho, pedir desculpa, pedir perdão, porque a gente erra. Eu sempre falo para minha filha, para o meu esposo, para minha família, eu sempre falo, nós vamos errar um com o outro. Às vezes até sem a intenção, mas vamos errar, porque somos pais, às vezes não estamos muito bem, né? Às vezes aquele dia a gente não amanheceu muito bem, é normal. Mas é importante, me perdoa. Aquela hora não estava bem, me desculpe. Isso cura. Mas não, a gente faz o que faz, vai vivendo, levando a vida do jeito que dá, empurrando com a barriga e está tudo bem, ferindo um ao outro. Nem ao menos se preocupe em saber como que a pessoa está. Não tenho tempo. Então é necessário esses detalhes, essa simplicidade do Evangelho, né? Nos confronta com a nossa verdade, com a nossa realidade, né? Muito obrigado. Coisas simples que às vezes faltam no nosso dia a dia, né? E às vezes isso pode curar uma vida. Aquele toque daquela enfermeira, ela não fez nada, ela só tocou nos meus braços e eu senti algo sobrenatural ali, né? Naquele momento eu estava precisando de cuidados, mas carinho, amor, é isso que as pessoas que passam por esse momento estão precisando ser ouvido. Ah, não, é frescura, é bobeira, a pessoa é assim mesmo. Não, ouvir, só ouve. Às vezes a gente quer ensinar tanto, né? Só ouvir. E é isso que Deus faz com a gente. Na sua opinião, Josi, a cura da depressão, ela está associada ao Evangelho? Creio que sim. Porque tudo envolve, né? Eu costumo dizer o seguinte, todo ser humano, independente da sua religião, eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas de várias religiões e todos têm em mente uma coisa em comum: ninguém veio a esse mundo por acaso. Todos vieram com uma missão. E qual missão é essa? A vida é um presente de Deus. A vida foi permitida pelo Senhor Deus. Então todos nós viemos com um propósito, com uma missão de fazer o bem. E é exatamente através do Evangelho de Cristo que a gente aprende acerca disso. Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é muito mais que religião. É viver o Evangelho, é ter um encontro real com Cristo. Aí sim, quando a verdade entra, a cura, né? Porque a palavra do Senhor nos adverte acerca disso: conhecereis a verdade, e esta verdade irá vos libertar. Então só existe uma verdade, que é a verdade de Cristo. Josi, você já pensou em desistir do projeto em algum momento? Sim, muitas vezes. Porque como eu falei aqui, foi todo um processo para eu me encontrar em Cristo. Eu descobri que Deus tinha comigo, o propósito de Deus na minha vida, por que eu existia, por que eu vinha a esse mundo. E foram muitos questionamentos. E mesmo com o projeto, eu ainda tinha muitas dúvidas. Porque não foi só a doença em si, tiveram as recaídas. E as recaídas era pior, aí parecia que voltava o dobro. Foi um processo muito doloroso, até eu me submeter à vontade de Cristo. Por quê? É muito difícil a gente falar, tudo é permissão de Deus. Existem coisas que, claro, a gente busca com as nossas próprias mãos, tem as consequências. Porém, existem situações que o próprio Deus permite para nos ensinar. É aí que entra o propósito de vida.
Nós não queremos aceitar, mas faz parte do processo de Deus para nos aperfeiçoar. E na minha vida foi assim, através da depressão. Eu precisei passar pela depressão para ter a experiência, para ter o encontro real com Jesus e hoje ter esse projeto, que é um presente de Deus. Então tiveram muitos questionamentos. Eu pensei sim, desistir muitas vezes, mas Deus não deixou. Ele cuida. Josi, o que você entende como recompensa de Deus por esse projeto? Ver vidas sendo salvas, ver vidas sendo curadas, poder ouvir das pessoas falar: eu entendi meu propósito de vida através do projeto, eu entendi que tudo que eu estou passando é um processo para me aperfeiçoar, para eu crescer. Porque muitas vezes chega de situações na nossa vida que a gente quer chutar o balde, que a gente quer desistir, que a gente quer fazer acontecer e pagar a mesma moeda. Mas só que com Jesus a gente aprende que não é dessa forma. Ele nos ensina, né, até a pagar o mal com o bem. O Evangelho ele nos confronta, né? Não é fácil não. Mas quando a gente abre o coração para o Senhor, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos capacita. E é tão interessante que Jesus pode dizer, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Então, por que falar sobre isso através da depressão? Porque é o processo. Eu não sei, como eu disse aqui, há casos e casos, mas a maioria é por falta de perdão. E eu digo isso nem é como julgamento, não. É porque a gente não, quando a gente não conhece sobre o determinado assunto, a fundo, o significado, o porquê que Jesus deixou certas palavras escritas, né? E através de tudo, do Evangelho, nós vamos compreender, nós vamos aprender a perdoar. Perdoar, e tem vários tipos de perdão, né? O perdão do Senhor para conosco, o nosso perdão um para com o outro, e o perdão conosco mesmo. A gente precisa aprender a se perdoar. Por muitas vezes a gente se culpa, a gente se autoflagela, né? Eu isso, eu aquilo. A gente mesmo não acredita na gente. Mas Deus acredita por nós. E o amor de Deus vai além do que a gente possa imaginar. E o Evangelho ele cura. Tem muita coisa pra gente falar, mas vamos deixar para... Agora eu queria que você falasse sobre o livro que você escreveu. Conte aí sobre essa experiência, como que é o livro, sobre o que se trata. Então, o livro também é um presente de Deus muito grande na minha vida. O meu trabalho é um trabalho ainda independente, mas eu sou considerada como escritora para a glória do Senhor. Eu amo escrever. E era um sonho de infância, o livro. E o tema do livro é O Chamado. Então ali é o início para aquelas pessoas que não têm ideia, que não têm noção de por onde começar. Eu tenho chamado, Deus tem uma obra na minha vida, eu vim a esse mundo com uma missão, mas que missão é essa? Qual é o meu chamado? Né? Então o livro ele traz uma linguagem muito prática, simples, de fácil compreensão. Qualquer pessoa que lê vai conseguir entender o que a gente quer passar ali. Porque o Evangelho é isso, né? Jesus veio para simplificar, para facilitar o entendimento das pessoas. Então, o tema é O Chamado, e ele vem para dar um início para as pessoas que estão totalmente perdidas, não sabem por onde começar, não descobriu o seu real propósito de vida. Então é isso. E mais o que você gostaria de estar falando sobre o livro? Ele já foi lançado, ele já está às vendas? Então, por enquanto, ele só está em formato digital. Sim. Mas todos aqueles que quiserem adquirir podem entrar em contato com a gente, que nós iremos atender, tá, da melhor forma possível. Ele foi lançado somente nas redes sociais, mas eu pretendo aí, a gente está preparando algo bem especial, uma surpresa aí pela frente, e nós pretendemos fazer o lançamento do livro físico,
Aguardo. Agora, Josi, quais são os projetos para 2022? Tá surgindo um novo livro, falando agora mais a fundo sobre a cura emocional, sobre todo esse processo de cura na minha vida. E temos também essa área musical, né? Eu cresci nessa área musical. Como que Deus faz, né? E com o tempo foram surgindo novos projetos, o Senhor foi abrindo novos horizontes. Então essa área musical na minha vida está um pouquinho parada. Já estive aqui algumas vezes falando sobre o Ministério de Louvor, mas vem novidade aí também pela frente. Posso dizer que vai ser sobre cura. Que benção. Não posso fugir disso, né? É uma benção. Agora, Josi, eu gostaria de pedir você para estar deixando aí para os nossos ouvintes uma mensagem de Deus nesta manhã. Então, deixe Deus te usar e fique à vontade. Amém. Então, o versículo que eu gostaria de deixar para a nossa meditação nesta manhã, eu costumo dizer que é um versículo que é o texto áureo da minha vida, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Esse versículo tão conhecido, tão fácil, prático, e que vem nos fazendo compreender o que a gente precisa, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então aqui está um segredo muito grande, que devemos guardar o nosso coração. Como guardar o nosso coração? Ter um cuidado com tudo aquilo que a gente vê, ouve, fala, porque o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse que nós vivemos, né? E muitas vezes nós não percebemos, não compreendemos, mas tudo aquilo que a gente vê, pensa, ouve, fala, ele vai refletir no mundo espiritual. E muitas vezes a nossa vida ela fica presa. Ficamos andando em círculos, como muitas vezes eu vivi, porque tem algo que está nos prendendo no mundo espiritual. Pode ser através dos pensamentos, né? Daquilo que a gente pensa. O que a gente pensa? O que nós temos pensado a respeito de nós mesmos? Como que nós estamos nos vendo? Porque o olhar de Deus é incrível e ele vai além. Ele vai além da aparência. O homem, o ser humano, ele vê o que está diante dos seus olhos. Ele vê por fora. Mas Deus não, ele contempla por dentro. Então, o conselho que eu deixo é esse. Vamos nos cuidar mais por dentro. Ter mais tempo pra gente, sabe? Se olhar, se conhecer, se cuidar por dentro. Não é frescura não, é sabedoria, é inteligência emocional. Porque se a gente estiver bem por dentro, se a gente estiver curado por dentro, nada por fora vai nos atrapalhar, nada por fora vai nos aprisionar se formos libertos por dentro. Então aqui está o segredo para a vida, sobretudo o que se deve guardar. Acima de tudo, o principal é guardar o coração, é ter cuidado. Você ouviu algo que te feriu, que não foi muito agradável? Jesus, guarda meu coração. É uma luta constante, né? Senhor, não deixa nada entrar. Porque até dói, certas coisas doem, né? Vem para ferir mesmo. Mas Senhor, blinda, Senhor, blinda meu coração. Guarda, me protege. Porque enquanto você só ouviu, fica mais fácil. Mas depois que entra, que desce para o coração, aí complica. Eu sei porque eu vivi isso. Então, luta de todas as formas para nada contaminar o teu coração. Não é fácil. Mas se a gente se esforçar com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Sobretudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque fazendo desta forma,
O que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você está bem por dentro, todas as áreas da vida, até a área financeira afeta, gente. Então as emoções é algo muito sério. Às vezes, por falta de um perdão, de algo que até fizeram. Mas é necessário a gente buscar em Deus, pelo coração, quebrantado diante dele. E às vezes por falta de um perdão de algo, irá afetar todas as áreas da nossa vida. Então hoje eu estou procurando me aprimorar mais nessa área. Por quê? As emoções, essa área emocional, os sentimentos, gente, é muito mais sério do que a gente imagina. Então o conselho que eu deixo hoje, se cuida. Cuida das suas emoções, tenha tempo para você. Porque o mundo, Natália, tem um tempinho, o mundo nos pressiona, muitas vezes, a gente ter o que não é para a gente ter. Ah, todo mundo tem, eu tenho que ter. Quem disse? Ah, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Quem disse? Quando a gente se encontra em Cristo, basta aquela medida ali. Não, é isso aqui que Deus quer para mim. Então é isso que eu vou me empenhar a fazer. É muita pressa hoje em dia, ninguém tem tempo para nada. Por isso muitas doenças nessa área emocional, porque o mundo está com uma pressa, é uma correria, né? A tecnologia sendo avançada assustadoramente, cada vez mais. É bom? Sim, tem o benefício, tem os benefícios, mas nós precisamos dosar, equilibrar, saber o que me convém, o que é para mim, o que não é. E o mundo prega que quem tem que ter. Mas o que eu tenho que ter? O que é para mim? Eu buscar não para competir, não, o outro tem, eu tenho que ter. O outro está fazendo, eu tenho que fazer. Até dentro do chamar, e isso, eu vivi muito isso. Aí vem a frustração, a depressão, o outro é daquele jeito, o outro é o outro. É a medida de Deus para ele. A outra é muito usada por Deus. Gente, mas que chamado lindo. A competição, a comparação. Deus não age nisso. Deus não age dessa forma. Porque cada um é único. Já pensou se todos fossem iguais? que não teria graça nenhuma, né? Se fosse tudo de uma cor só, não teria nada de novo e de diferente para aprendermos uns com os outros. Então, eu vivi muito isso, comparação, me achava um zero à esquerda, não, o outro é melhor porque o outro fala melhor, o outro é melhor porque canta melhor. Gente, Deus não vê dessa forma. Você é você, único, especial da forma que Deus te fez. Cada um tem uma voz. Os timbres são diferentes, mas toda voz foi Deus que deu. Todos os dons pertencem a Deus. Então cada um tem um jeito, cada um tem um dom, cada um tem um chamado, e Deus vai usar cada um de uma forma, mas todos para um só benefício: povoar o céu, honrar o nome do Senhor. Então é necessário nós atentarmos para isso. Você é especial. Guarda o teu coração, cuida de você, tenha tempo para você, cuida dos teus sentimentos. É isso. Amém. Josi, foi um prazer imenso poder me conhecer pessoalmente. Que pena. Foi um prazer lhe receber aqui na Rádio VIP Gospel. Sabe que as portas da rádio estão sempre abertas a você, ao seu projeto, ao seu livro. Venha lançar livros aqui conosco. Glória, sim. Tá bom? E eu deixo aí aberto para você deixar suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, porque Ele vê em nós o que nós mesmos não vemos, né? Deus não olha para a aparência. Ele acredita mais em nós do que a gente mesmo. Então, cada oportunidade hoje eu agarro com todas as minhas forças. Falo, Senhor, é para Ti. Eu vou para honrar o Teu nome, para ajudar a salvar vidas. Então, eu quero atribuir tudo ao Senhor, porque tudo é dele, por Ele, para Ele. Quero agradecer a toda a diretoria da rádio, que sempre foi bênção na minha vida, né? O evangelista Mauro, a irmã Ana Paula, a todos, a você,
né, missionária Natália, que eu já acompanhava um pouquinho do seu trabalho pelas redes sociais. Foi um prazer imenso também te conhecer aqui pessoalmente. Eu acredito muito que Deus não une apenas pessoas, mas Ele une propósito, né? Então, eu quero agradecer a toda a igreja onde eu congrego. Não sei se tem alguém ouvindo, né? Mas o pastor, presidente, onde eu sou liderada, pastor Daniel, Tiago, todo o ministério, cada departamento, todo mundo, a minha família, meu esposo, minha filha que está me acompanhando. Gente, eu sou grata a Deus por todos, viu? E amo a todos no amor de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E agora, para finalizar, Josi, ore por todos nós nesse momento, faça a oração final. Amém. Vamos orar então neste momento. Senhor Deus e Pai, te glorificamos, Senhor, te exaltamos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua presença, que é o nosso maior presente. Oh, Senhor, muito obrigada por tudo, obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Que o Senhor possa, Senhor, completar a tua boa obra em cada coração, fazendo cada um entender, oh Pai, o seu real propósito de vida, o amor que o Senhor tem para com cada um. Jesus, que vidas sejam curadas nesta manhã, que mentes sejam curadas, sentimentos, famílias. Se houver, porventura, alguma família, Senhor, em conflito, que não estão conseguindo, Senhor, se entender, que o Teu Espírito possa entrar nesta manhã, Senhor, com a Tua cura, com o Teu renovo, com o Teu bálsamo, organizando os sentimentos, curando os sentimentos, nos preparando, Senhor, para a Tua vontade, para a Tua obra, que cada um, Senhor, venha a ser, ó Pai, enxertados pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu consolo, pelo Teu bálsamo. Fica conosco, Senhor, confirmando e completando a Tua obra a cada dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Esse foi o destaque VIP de hoje, testemunhando o dom de Deus. Para finalizar, vamos ouvir esse lindo louvor de Gessé Aguiar, Eu Não Desisto. Continue ligadinho na programação, estarei ao vivo até às 18 horas com uma programação cheia da Shekinah de Deus. Ela estava em depressão e ela chegou à noite, certo? Período da madrugada. Agora dá um tchauzinho, pessoal. Tchau, gente. Vai ficar salvo.